Bom, ontem não teve vídeo porque foi uma confusão ontem aqui perto de casa, não deu certo, mas hoje deu, então só bora. Terra, 3 milhões Onde eu de moro? anos atrás. Naquele tempo, os seres humanos Não, começavam a dar 3 mil anos eu não moro não. passos e ele estava lá, apenas um australopiteco comum, dando porrada em mamute. Ele tinha um amor em comum Hã? 3 mil anos atrás? Deixa eu ouvir de novo. anos atrás. Naquele tempo, Quantos? Quantos anos? Espera. Terra, 3 milhões de anos atrás. Ah, milhões, Naquele ok, tempo, aí dá. os seres humanos começavam a dar seus primeiros passos. Era Ele impossível. estava lá, apenas um australopiteco Mamutezão, comum, dando gosto. porrada em mamute. Curiosidade, sabias que o mamute vai voltar? Uma empresa está tentando reviver o mamute, já reviveu um bicho aí, eles estão tentando reviver o mamute a seguir. Vamos ver se dá certo. Eu estou querendo muito ver o mamute, porque o próximo a seguir é o meu bicho favorito e eu nunca tive a oportunidade de vê-lo, que é Dodô. Porra, Dodô, eu queria muito ver um Dodô. Ele tinha um amor em comum pela caça. Pra ele era uma diversão, mas algo nele desafiava a ordem natural das coisas. Ele nunca morreu. Incontáveis anos se passaram, eras e eras, inúmeras fases, mas o tempo não surtia efeito sobre ele. Nesse fluxo infinito de anos, apenas uma coisa o manteve de pé: a caçada, que o levava a batalhas intensas e combates frenéticos. Esse era o seu único propósito em vida, sua maior Mas tem emoção e o cicatriz. único motivo pelo qual ele continuava. Ele consegue sofrer. Ao longo de 3 milhões de anos, seu corpo se transformou, se adaptando conforme suas batalhas. E simplesmente na base da força bruta, ele se tornou um deus. Um deus de classificação número 1 na Terra Divina e responsável pelo planeta Terra. Porém, tudo aquilo era muito chato. 3 milhões de anos se passaram. Assim? Obviamente um dia o Ted chegaria. Caralho, mas o corpo dele é feito pra atacar mesmo. Olha as unhas desse cara. E ele estava no reino divino, onde Nem se eu todos quisesse os conseguir um cara descansam. Quer dizer, não todos, né? Afinal, de vez ou outra, ele dá uma pisada ali no chão que faz tremer todo o santuário. Todos os deuses sentem seu poder imenso, poder e força bruta, né? Inclusive o Lúcifer, o segundo maior deus do reino divino, responsável pelo planeta Elmur, o mundo dos demônios. O Lorde estava assim porque havia lutado com todos que valiam a pena lutar, né? Afinal, ser o mais forte também tem suas desvantagens. Ele mal se lembra da última vez que ele lutou. Isso significa que ele é forte demais para lutar? Bom, se for assim, é muito simples de resolver, né? Basta ele ficar fraco, ou não é? Se ele assumir o corpo de um ser humano na Terra, ele conseguirá ficar fraco e terá muitos oponentes para lutar contra. Então ele grita lá: Yong-Yong, Yong-Yong, apareça por aqui! E surge um dragãozão do céu. Um dragãozão todo musculoso e humanoide. Estiloso. Várias vezes maior que o trono que o deus da terra estava sentado. Ele era o secretário do deus supremo, o Yong-Yong. Ele pergunta: o que eu posso fazer por você hoje? Mas é simples, né? Só vigia o trono aí que eu vou dar um rolê. Ah, mas não vai mesmo, fi. Nisso, o dragão lançando correntes de magia no Lorde, hiper poderosos que podiam prender tudo. Tu vai prender o ser mais forte da Terra. Vai dar certo, irmão, confia. Já vimos que ele não é muito responsável, então temos certeza que não vai dar certo. O que aconteceu? O que aconteceu? Os deuses estavam chegando. Tá gravando, então vamos seguir. Com isso, se ele vai sair. E ainda mais, sem dar nenhuma explicação. Mas quem se importa, né? Nisso, o imortal ali, arrastando o dragão, apenas andando. Pelo amor de Deus, velho, faz isso comigo não. Coitado! Vai encher meu saco, vai me bater, vai me xingar e tudo isso por culpa da sua irresponsabilidade. Daí, se aguentar mais esse papinho de chola, ele quebra as correntes e fala: quer tentar a sorte, quer tentar me pedir? Mas tem chance, né? Claro que não. Patrão. Então ele vai lá e começa a pensar ali, qual corpo ele deveria assumir. Então, ele começa a ouvir todos os pensamentos da Terra, até ouvir o meio estranho, um pensamento repentino, mandando Deus enviar ele para outro mundo ou ir para aquele canto. Complicado isso aí, né? Mas é da complicância que a galera gosta, não é mesmo? Então ele leva ele pro dragão que alguém iria chegar ali e ele iria embora. Além disso, era para cuidar desse alguém enquanto ele estivesse fora, mas não pode ser. Se a alma do imortal for embora sem o corpo pode ser facilmente morto e ele irá junto sem mesmo saber. E daí? Não, é muito perigoso, meu Lorde. Mas não é imortal? Como é que ele vai morrer? Se é imortal? Essa lógica tá meio errada. Daí, e lá vai ele pro outro mundo. Era um Isekai? Ele havia reencarnado em outro mundo e tava matando o rei demônio? Nada disso. Isso era apenas um animezinho que esse nerdola tava assistindo. Não só assistindo, como planejando sua futura pulada do prédio. Muito alto. Tá ligado, né? Esse mundo ceboso, agora que eu vi o finalzinho do animezinho, eu posso ir dessa pra melhor sem problemas. Olha o nível desse cara. Ele grita: se existe um deus, manda pra outro mundo, ou se não, vá pra casa do Cabrum. E aí, recitando essas palavras mágicas, ele cai no chão e é espatifado, mas por um grande milagre, ele não morre, né? Um milagre divino. Era o deus Mu. Ele tava sob o posto daquele corpo, sentindo dores enormes. Ele caiu de cara no chão. Enquanto o nerdolinha, ele tava lá, né? Frente a frente com o trocaram! Quem é você? Quem é você? Irineu. O deus Mu trocou de lugar com o garoto pouco tempo depois de se bater contra o chão. Ele havia morrido antes mesmo. Que é pouco tempo antes, né? Ou depois?
Não entendi. testar o corpo, mas isso é o que aconteceria com seres humanos normais. Músculos involuntários. Esses são músculos que se movem inconscientemente, como seu coração e órgãos internos em geral. Mas Mu, o cara que passou mais de 3 milhões de anos apenas treinando seu corpo e sua força, ele conseguiu atingir o controle de todo o seu corpo, compreendendo tudo o que o seu corpo é capaz de fazer. Você Cada não conseguiria célula? controlar seu coração para parar de bater ou começar a bater quando quisesse, mas Não. Mu pode. Ele controlou seu sangue e reduziu os batimentos cardíacos, fazendo ele voltar à vida. Além disso, controlando seu sangue e suas veias, ele conseguiu estancar o sangramento. Fazia tempo que ele não sentia aquilo. Finalmente, ele havia encontrado uma diversão de verdade. Então, a fim de descobrir a vida que ele levava esse jovem garoto, que aparentemente não gostava tanto assim dela, ele começou a vasculhar memórias ali, enquanto ia pra sua casa, a sua base da forma mais bruta de dizer, né? Mas Pera. Então se a alma guarda memórias, pra que serve o cérebro? O cérebro serve para nós guardarmos as memórias. Então, a alma também guarda memórias? Tem duas coisas fazendo a mesma coisa simultaneamente? Pra quê? como esse corpinho tinha pernas muito fracas, então ele decidiu se reinventar, né? Saindo correndo por aí como se fosse um macaco. Vê se pode, velho. Esse garoto era o Lee Ho. Ele tinha um familiar que morava bem longe dali. Então, ele morava sozinho. Em termos de padrão de vida, poderia dizer que a diferença entre ele e um mendigo é que ele tem onde dormir, né? O coitado era completamente miserável, pobre e ainda era um estudante. Além disso, Natal Rapaz, e complicado. escola, o que quer que isso seja, afinal Deus não sabe o que significa isso, né? Havia alguém que implicava com este corpo todos os dias. Ele batia, fazia comer minhoca, o mais puro bullying. Talvez ele será o primeiro oponente que o Deus Mu terá que lutar contra, né? Ele tenta ali simular um soco, treinando já pro combate, mas há algo de errado. Talvez, pelo modo que ele correu anteriormente, seu braço estava lesionado. Aquele corpo não estava acostumado com a Faz sentido. físicas, né? Essa era a dor muscular, a dor que ele não sentia há milhões de anos. Olha esse maluco, vai tudo pra zerar a vida pela segunda vez. O outro dia, tava uma galera em volta do corpo do rapaz que havia se jogado, né? Na real, não o corpo, mas o que restou, O no caso, local. o sangue em volta e os óculos quebrados. Ninguém sabia o responsável por aquilo, mas era melhor evitar. Então o grande Mu só desvia e vai pro colégio. Chegando lá, ele abre a porta com muita força, sem querer, né? Que acaba voltando na cara volta. dele. Era algo que ele tinha que se acostumar ainda, Bate e volta, faz sentido. a controlar sua força. Mas logo à frente estava o seu bolinador, o chamando assim que ele entra. O problema é que não era ele que estava chamando, era o Mu que estava indo até ele. Chegando frente a frente, ele apenas fala, todo sorridente, se não era ele, afinal, o cara que Carinha bullyingava dele. com ele todos os dias. Ele pergunta, você tá maluco? Você quebrou seus óculos, algo do tipo? E acerta um soco na cara do Mu, perguntando logo em seguida se ele Será que ela consegue melhorar a... Esqueci o nome da palavra. Qual é o nome da palavra? Será que ela consegue curar a miopia da pessoa? Já que ele tinha óculos, ele tinha miopia. Ou será que era só por estilo? Que não é estilo, pelo amor de Deus. Ele havia vendido os óculos para comprar comida ou algo do tipo, seu pobre, e o sangue pingando, né, com a cara toda destruída. Durante toda a sua vida imortal, Mu seguiu rigorosamente suas regras de conduta sobre lutas. Apenas depois de todas as partes envolvidas se afirmarem sua vontade de lutar, era que ele iniciava algo, seja contra uma besta, um tigre, um mamute ou contra um humano. Ele sempre esperava pela confirmação. Depois de estarem claras as intenções do oponente, era hora de iniciar a caçada. Finalmente, ele poderia inaugurar aquele corpo, sem dar uma brecha sequer para o cara se reposicionar. O Mu já se prepara para aplicar um murrão na cara do meliante. O Mu dá o murro, mas ele sente, né? Afinal, aquele corpo não era propício a aguentar todo o seu poder, toda a sua fúria. Literalmente aquele ditado, isso vai doer mais em mim do que em você. Mas nessa hora, o professor já berra ali com os dois, perguntando o que ele estava fazendo ali, tomando a atenção de todos os alunos. Só reclamar do primeiro, porque, vamos ser sinceros, o cara bateu primeiro, o professor nem falou nada, ignorou. Quando foi o Mu batendo, aí começou a choradeira. Opa, mas nem por isso, né? Já xinga ali o coitado e parte pra cima mais uma vez pra porrada. Mas o lance é que ele não era mais um fracote, né? Um deus habitava aquele corpo. Se o corpo tivesse no shape, talvez ele conseguisse lidar com aquilo facilmente, mas já que não está, ele vai começar a usar magia. Uma batalha boa. Isso é o que ele pensava. Aqui é a Terra, brother, que é o Brasil, mano. Sem magia, ele leva apenas um burro na cara. Então, se não pode lutar, não pode esmurrar, não pode defender, não pode usar magia, só nos resta uma opção, né? Usar a parte mais dura do nosso corpo para atacar, o crânio. Cabeça? Ele posiciona ali o crânio para defender o soco do valentão, que instantaneamente quebra a mão do cara. O crânio do ser humano é muito rígido, dificilmente seria machucado e pode ser utilizado como contra-ataque. E mais, antes mesmo de recobrar a consciência, o Muzão segura o braço do maluco ali e parte para uma cabeçada no estômago do cara. Aí o cara já grita é interessante. dor, mas não grita não, filho, que ainda não acabou. Ele parte e dá uma cabeçada no queixo, finalizando o valentão. E agora, hein? Me fala quem que tá de joelhos pra quem? O cara simplesmente desabou no chão, hein? O professor
professor, cadê? Tu já vamos gravando. Lutona, uhul. E nada? O professor tá ali de boa, só como uma vez de... É isso, acontece, né? É Coreia. Quando todos os alunos filmavam aquilo, incrédulos. Como aquilo aconteceu? O Lee-ho ganhou, mas ela havia perdido ontem mesmo. É isso, rapaz. O homem tá insano, a testa tá parecendo uma beterraba, mas a adrenalina de ganhar de alguém mais forte que você, com certeza serviu pra dar uma relaxada. Mas quando você relaxa após uma luta, a adrenalina passa. E tudo que você sente é uma dor constante nas áreas que foram atingidas. Um gosto de sangue se passa na sua boca e, para nosso musão, um prazer imensurável. Depois de anos apenas batendo, finalmente ele apanhou, né? Agora acabou, vamos concordar, né? Não acabou. A pior parte vai começar agora, pois ele abaixou ali no perdedor, falou obrigado, chega pertinho da orelha do moleque nhaco, cuspindo logo em seguida. Todo mundo fica, que? Como assim, velho? Era a orelha do cara uma de pickle, que isso? jogada no chão e arrancada, como se não fosse nada pelo maníaco do musão. Aquela era a marca que ele deixava nos seus oponentes, que lhe proporcionaram uma luta divertida. Era como uma expressão de ok. Foi só um pouquinho, não quebrou nada nele. É só estético, dá pra recuperar de boa, ok? Seus esforços e marcando eles como um brinquedo que pode ser utilizado para diversão. Daí que surgiu o nome dessa marca, Brinquedinho do Mu. Apenas fortes oponentes poderiam lhe proporcionar diversão, então, naturalmente, aquele se tornava um símbolo de força. Porém, na Terra, isso começou a se espalhar de uma forma diferente. Ei, você ouviu sobre a luta do segundo ano? Ah, é apenas uma luta, e daí? Ah, eu vi algo estranho. O Valetão foi derrotado pela criança que estava sofrendo bullying e o perdedor foi castrado. Eu não entendi muito bem Castrado? situação, então eu fui buscar informações, né? E segundo o que eu achei, gatos têm uma pontinha da sua orelha cortada quando são castrados. É um sinal universalmente conhecido para isso. Por isso que tem esse gato. Universalmente nada, eu não conheço isso não. Tu conhecia isso? Se não conhecia, já são dois países que tu representa o Brasil. Tu que me assiste, representas o Brasil. E eu faço vídeo e aprendo Portugal. Então, já são dois países que não sabiam nada disso. Cortaram nessa página. Talvez eu não soubesse, porque eu não tenho gato, né? Mas daí, voltando para a história, o Valentão sai direto numa mata para a ambulância, enquanto o musão estava entrando em confusão. O professor estava lá, bolado, mandando ele para a sala dos professores. Afinal, finalmente, o que havia de errado com ele? Levantando a prancheta e partindo para agressão. Professor, faz o F. Faz o F. Isso aqui, rapaz. O professor para antes mesmo de iniciar, né? Pois a cara do museu mostrava ansiedade por aquilo. Em seus pensamentos, ele torcia por aquela pranchetada. E o resultado já sabe, né? Mas ele evita isso. O que ele tá tentando dizer é que traga seus pais para o colégio. Além disso, não cause mais problemas hoje. Vá embora mais cedo. E foi o que aconteceu, né? Sem nenhum B.O. nas costas. O museu vai embora pra casa. Ele aprendeu que sair mais cedo significa retornar pra casa. No caso dele, ir pra base. E não é de todo mal, pois ele precisa de tempo para descansar e recuperar dos danos. Além disso, ele tem muito o que fazer se quiser continuar lutando nesse corpinho fraco. Teria sido bom se ele pudesse usar mana. Mas afinal, o que é mana? Mana é algo que vai além da compreensão humana, chamada por vários nomes, como o Ki ou Chakra. A mana é a força presente em tudo na natureza. Em alguns mundos, os humanos se tornam caçadores utilizando isso. Em outros, eles se tornam magos, mas na Terra não tem isso, não tem mana. Não há habilidades mágicas ou qualquer coisa que possa ser utilizada como isso. É por isso que... Ela vai puxar do seu mundo ou vai começar a pegar alguma coisa que nós não detectamos? E naquela hora que ele tentou usar mana, ele não foi capaz, né? Porque esse corpo não tem, entendeu? Então ele se prepara para descansar, retornando para o mundo dos deuses. Lá, o Lee-ho tava cacetando o dragão Yongyong, né? O bicho não tem um dia de paz. Ele fala que quer ele, que é o dragãozão bolado. Se ele for chamado ali pra ir pra outro mundo, ele quer levar o dragão junto. Nos pensamentos dele, ele fala, nossa, com esse dragão com certeza eu vou ficar overpower no outro mundo e não sei o que. Mas antes mesmo de terminar o pensamento, o musão utilizou magia ali e prendeu o garoto. Ele grita, o que você tá fazendo? Mas não se preocupe, amigão, vou te mandar para outro mundo. Então o Castelão do Lúcifer chegou o musão querendo trocar ideia com o cara lá, né? E parece que os dois não se entendem muito bem, pelo que nos foi apresentado até agora. Eles chegam lá carregando a alma do moleque, mas o Lucinho diz... Parece que ela não tem a marquinha de brinquedo. Apenas não. Mas eu nem falei nada. Sim, diz o musão. Ele decidiu e tá decidido. Ele vai mandar o moleque pro outro mundo, então abra o portão. Mas como ele pode chegar ali e decidir algo superior? Talvez porque eu seja? Talvez porque eu seja mais forte? E se você tiver algum problema,
pode cair pro pau que nós resolve rapidinho. E o Lucian entende, né? Ele entende que não há nada pra fazer contra um brutamontes que só pensa em lutar. Mas o que ele tava pensando? Se metendo no mundo de outros deuses? Isso é contra as regras, amigão. Vai com calma aí. Se um deus que não for dono daquele mundo tentar interferir, a barreira será ativada, então é melhor você ir se retirando. Ai, que barreira que nada, rapaz. Ele quebrando a barreira com apenas uma mão, velho. Aquilo deixou o Lucian assustado, né? Mas como que ele sempre fala não, se ele nunca nem testou essa tal dessa barreira? Enfim, garoto, vá. O quê? Não, você falou que queria ir pro outro mundo, então esse é outro mundo, né? Ele só precisa ir. Mas e meu dragão? Deixa eu levar ele. Que manda dragão, rapaz? O Yong é meu. Arrume seu próprio dragão, moleque catarrente. E empurra a alma do garoto com peteleco. Enfim, né? Trabalho terminado. Agora é hora de meter o pé. Esse aqui é um personagem recorrente. Mas não. Enquanto o Lucian ficou lá completamente bolado. Puto, vai fazer o quê? Vai apanhar? Afinal, não vai. Suas foram ultrapassadas. Ele originalmente veio do seu próprio domínio, o planeta Elmur. Ele era chamado de o primeiro rei demônio. Ficou no topo da cadeia alimentar, acima de todos os seres vivos. Completamente arrogante da forma que era, ele desafiou a existência chamada Deus para uma batalha. Com um poder sobrenatural, ele conseguiu matar o Deus, então ele tomou o lugar daquele Deus, derrotando outros deuses e ascendendo ao topo. Ele foi o Deus dos deuses, o senhor de todos aqueles que conheciam sua existência. Até chegar no mundo do nosso governante absoluto, protagonista que eu não lembro o nome. Supremo, legendário, incomparável, catastrófico, mitológico, infinito, transcendental. Em resumo, ele era completamente incrível. Era, né? Do passado. Pois um dia, a fera, a besta, o caçador perfeito, o Musão, chegou para acabar com a confusão. Ele todo acabado no chão, derrotado, e implorava para que ele parasse. Não havia chance daquilo acontecer. Um mero humano? Impossível. Pois é, né? Humano desgraçado. Mas ele não pede por esperar. Logo ele vai ter o que merece. Um dia, talvez. Hoje em dia, ele fica aí, apenas espiando os passos do nosso Musão. Mas enquanto ele destina o ódio dele ao Musão, o outro valentão lá embaixo destinava o seu ódio ao Li-Ho. Ele fala que o Li-Ho pode ser um pouco duro às vezes, mas dessa vez ele está morto. Com seu celular, ele procura o número do Sheol. Quem que era esse tal do Sheol? Então, havia um lutador ali que estava treinando. E complica. Pancadas, de uma forma que deixava até a marca dos seus punhos gravados. O vencedor do Campeonato Nacional de Esportes da Divisão Juvenil, campeão de boxe peso pesado Kang Sheol. O celular toca ali de fundo, complicado vai isso. Lá, né? E é um pouco mais complicado ser um valentão mais forte da escola, não ir começar para o boxeador mais forte da sua geração. Calma lá. Que surgiu o plot twist, porque não era pro Kang Sheol a ligação, era pro Guak Sheol, que tinha 2 anos de experiência no boxe. Talvez os dois tenham alguma ligação, né? O valentão conversa ali, perguntando se ele lembrava da conversa que tiveram, que o celular dele do boxeador precisava de uma tela nova, porque tava todo quebrado. Pois bem, se ele quiser, basta fazer um servicinho. E no outro dia, o valentão vai ao colégio despreocupado. Todo mundo olha meio torto ali pra ele, pois a luta que ele teve no outro dia não foi uma luta, né? Foi um espancamento. As pessoas massacre. Falavam, será que agora ele vai parar de fazer bullying? Depois que apanhou o filho de um nerdzinho, perdeu até a fama de valentão, né? Eu não achava que ele ia voltar tão cedo pro colégio. Mas o cara não tá morto, ele só perdeu a luta. Ele já fica bolado ali, jogar as coisas no chão, falando, tão fazendo muito barulho aí, rapaziada, pra um bando de fracassados. Se quiserem resolver... Agora, qualquer um que falar alguma coisa, é só vou falar de volta. O que ela vai fazer? Vai te espancar com a mão toda partida? Não vai, né? Se alguma coisa, venham pra cima. E uma garota levanta ali, né? Surpreendentemente. Não faça uma cena. Apenas fique aí quietinho, rapaz. Você tá maluca? O cara grita. Vou fazer com que você morra, sua pirraia. Mas, graças a Deus, chega o professor ali na sala. Porra, esse professor aí! Grande. Olha esse músculo. Essa garota era a presidente da classe. O professor fala ali com ela e pede para que vá ao seu escritório mais tarde, pois o garoto que fez uma confusão no outro dia não pôde ser achado. Será que ela poderia procurar por ele? Se ela fizer, ela irá ganhar uma grande recomendação, então faça isso por mim, sim. E lá vai ela na casa do macaco. Ela bate e ninguém atende. Será que tem alguém realmente ali? Ela bate de novo e tenta abrir a porta e ela tava aberta. Tava aberta? Mas assim que ela entra, ela dá de cara com o Musão, na real, um corpo que ele possuiu, né? Ele tava morto ou algo do tipo. Então eles foram parar no hospital. Chega no hospital, o Musão retorna a ligação do corpo. Já fica meio pá, né? Afinal, como que ele foi parar naquele local? É o que dá, né? Deixar o corpo morto por aí e fazer uma festinha no mundo dos deuses. Além disso, tinha algo na sua veia, um soro, né? Mas ele não sabia. O antigo senhor da macacada não sabia que espécie de coisa era aquela, mas estava levando nutrientes até o seu corpo, pelas suas veias. Ele sabia, pois tinha controle total do seu corpo, né? Se você não lembra. Caralho, até células. Os nutrientes estavam sendo absorvidos rapidamente pela corrente sanguínea, ajudando na recuperação. Não era nenhum tipo de magia, mas era algo bem refinado para o mundo sem magia. Ele começa a rir ali, como sempre,
sempre. E a presidente já vai achando que ele é maluco, né? O cara tava quase morto, agora tá se mordendo de rir, velho. Enfim, ela explica que o professor pediu pra que ela fosse contra ele, mas agora que a situação tá resolvida, batimentos ela irá cardíacos? embora. Mas espere um pouco, diz ele. Se ela o salvou, ele pode confiar nela pra extrair informações sobre esse mundo. Onde que eu poderia treinar o meu corpo pra pôr o shape? Ela olha pro mozão ali, todo acabado, parecendo um mendigo, e já imagina, né? Tem nem dinheiro pra comer, imagina pra ir pra academia. Mas percebendo isso, ela o manda para um tipo de academia da cidade, com alguns equipamentos bem simples e, Ok, mais faz importante, sentido. de graça. Além disso, é muito mais sofisticado que o método que ele utilizava há muitos anos atrás, como arrastar pedras por aí, escalar montanhas, cavar buracos. Esse método de treino parece bem mais legal, por assim dizer. E enquanto ele Legal? de boa, alguém chega ali jogando uma pedra nele. Obviamente era o Valentão, e ele tava todo equipado com seu mais novo pet, o Quaxeol. O Valentão fala que procurou por ele por toda a vizinhança, no colégio, em tudo que é canto, mas ele tava justamente ali? Não é possível isso. Mas sem papinho com ele, o Musão apenas pergunta: quem tá com essa pedra em mim? O Valentão responde: foi eu que joguei, obviamente, porque eu te odeio, e para de falar errado, você parece um macaco na cara dele. O Musão vem aplicando murra na cara dele, velho. Essa regra, quem bateu primeiro, levou de volta, bem-vindo à selva. Mas enquanto rolava toda essa confusão, acontecia o encontro regular dos deuses. O secretário Yonkion dava início ali, todo nervoso por conta da ausência do Musão. Ele começa contando que, por conta da ausência do Lorde, ele irá reportar a mensagem que deixou a todos. Ele jurava que ninguém ia notar, né? Mas não contava com a percepção apurada do Lucinho. Hey, o que você pensa que tá fazendo, seu lagarto fedido? O Yonkion se desespera, dizendo que está apenas seguindo ordens e que foi o Lorde que pediu. E repassa a mensagem a todos. A mensagem dizia: é o mesmo de sempre, rapaziada. Se vocês se encontrarem com alguém que vale a pena lutar, reportem isso pra mim imediatamente. Isso é tudo. Aquilo não agradou nada ao Lucinho. Ele já vem quebrando a mesa e perguntando como é que é a história. Já tô furioso com essa rotina sem sentido, de vir aqui ao encontro dos deuses apenas para ouvir esses baboseiros. Agora ele sequer aparece. Tá todo mundo ok com isso? Todos aqui presentes estão coniventes com isso? A terceira deusa no rank, a arqueira divina já comenta ali que o propósito pode ser só Anã também. Mas não tem cara de ser criança. Essa reunião era para manter a estabilidade do mundo. Quando uma entidade aparecer na Terra, algo que nem o Musão pode enfrentar sozinho, eles têm que ajudá-la, mas isso é realmente desapontante. Afinal, ele nem tá ali para conversar com os deuses. Mas o Lucinho diz que não é só a não presença dele. O real problema é que toda essa manutenção dos mundos não é nada além de uma busca pessoal por entretenimento que ele faz. Todo o sistema pode colapsar a qualquer momento. Tudo por conta da irresponsabilidade do Lorde no poder. E pra piorar, quando ele tenta resolver as coisas, ele só torna tudo pior. Se lembra? Exato, perfeito. Tá reclamando do quê? Tá tudo legal. Deus dos Ciclopes, rank 9 entre os deuses. Lembra-se do que aconteceu há 1000 anos atrás? Uma criatura do vazio chamada Shoggoth estava lá no planeta dos Ciclopes pra botar o terror. Imagina você ter apenas um olho num planeta de pessoas com apenas um olho e do nada chega uma criatura com vários olhos. Medo? Faz sentido. Não sei, né? Enfim, não sei. O Musão chegou apenas descendo a porrada no bicho, no Shoggoth. Do jeitão que ele gostava, né? Todo felizão, se divertindo pra caramba. Eles poderiam ter reduzido os danos, né? Se trabalhassem juntos, mas o idiota do Musão fez uma confusão, deixando a criatura devorar metade do planeta. O Lucinho não aguenta mais aquilo. Não aguenta mais ver ele fazendo o que quer sem nenhuma consequência. Aquilo não é algo que alguém da posição dele pode fazer. E voltando para a Terra, o Valentão tava jogado no chão, né? Todo arrebentado do murro aplicando a força dele. Ele falava: você não conhece meu primo, que não sei o que, ele é um boxeador. E o cara lá do lado também, né? Perguntando que tipo de luta ele praticava, já que ele era bem rápido com os punhos. Mas esportes? Nosso Pamaco não conhece isso, né? Ele conhece apenas a luta. O boxeador ri ali e se prepara para a ignorância, dizendo que iria testar o quão bom essa luta dele era, partindo pra cima e aplicando o soco na primeiro vai aceitar. Porém, após o soco, ele percebeu algo de estranho naquele garoto. O que esse moleque é? Qual que é o problema dele? Definitivamente, ele percebeu o garoto apenas esperando ansiosamente pelo soco na cara, sem manter a guarda ou nada do tipo. Ele previu que desgraçado! Ele conseguia ver seus movimentos e até seria capaz de desviar, mas ele apenas sorriu e esperou ansiosamente pelo soco. Afinal, ele assinou a sua sentença de morte? Não, mas a sua sentença de mordida. Regras do Musão, né? Ele nunca desviava do primeiro ataque. Ele gostava de sentir o poder do seu oponente antes de acabar com ele. Então esse era o poder estilo do boxeador? Pergunta o Musão, enquanto se preparava para o combate. Ele bate uma investida ali e aplica um soco no braço do Quaxeol, que deixa ele surpreso. Que soco insano foi aquele? Esse garoto franzino conseguiu aplicar um soco dessa magnitude? Impossível. Mas e a habilidade não é impossível. Tá porra! Que
isso? Tá cheio de veia. Todos os seus anos de vida, né? Praticamente, quando ele tava bem perto do ataque, ele flexionou todos os músculos do braço dele ao máximo que podia, cada fibrinha. Graças a isso, seu braço tá dando pra caramba, mas tá tudo bem, porque esse nosso Lorde é um masoquista, velho. Olha a cara desse maluco. Esse tipo de dor que ele nunca conseguia sentir antes, pois seus alvos simplesmente explodiam apenas o tocando. Agora, ele pode aplicar sua força total sem Olha a preocupação, cintada. pois seu corpo é fraco. Mas não é como se ele não soubesse sobre isso, né? Ele tira ali seu cinto e começa a amarrar na sua mão para proteger seus punhos dos impactos que ele vai sentir. O Valentão começa a gritar ali: ei, seu safado, tô te pagando pra isso? Mas não, velho, calma aí que não é assim que a banda toca, filho. O Guaxiou parte pra dar mais uma porrada no musão. Só ele fica só defendendo, né? O cara reclama que ele era uma piada, que a guarda dele era muito ruim, mas o garoto tava apenas observando, rápido e preciso. Eram movimentos bem simples, mas apenas observando o movimento dos seus músculos, ele sabia exatamente onde o boxeador tava mirando, pra assim, quando ele atacasse, o musão conseguisse apenas contra-atacar facilmente, dando um soco no braço do Guaxiou. Mas e que soco, hein, velho? O braço do cara praticamente entortou ali. Ele começa a gritar de dor ali. Rapaz, tortou mesmo, moça. Rapaz. E ai, meu braço, ai, enquanto o nosso Lorde apenas observava e apreciava, pois ele parecia muito com o Valentão. Eles são familiares, irmãos? Deve ser, né? A mesma reação. E tome mais um na cara, finalizando por completo o boxeador, restando apenas o Valentão. Então, amigão, será que devemos continuar de onde paramos? O cara começa a ficar com medo ali, com motivos, né? Afinal, o garotinho derrotou um boxeador facilmente. Ele começa a pedir pra que ele fique longe, então o musão oferece piedade. Se você não quer mais lutar, basta pedir pinico. O cara fica: é? Só isso? Então penico. Ei, tome na cara. Eu calmo, disse penico. Põe mais um na cara. Toma na barriga, toma nos peitos. Até ele ficar completamente abalado, destruído e com o espírito derrotado. E tome uma joelhada final. Você é realmente o cara durão, né? Não pediu pinico nenhuma vez sequer. Ele vai embora do local diretamente pra sua base, depois de acabar com os dois na porrada. Chegando lá, ele começa a reparar nos danos do seu corpo. Apesar dele gostar muito de lutar, o corpo dele chegava no limite rapidamente, porque ele era muito fraco e quebradiço. Ele até gostaria de manter aquela dor pra lembrar o combate, afinal, ele nunca sofria danos nas suas batalhas, mas infelizmente, ele tem que voltar para o reino dos deuses e pegar informações com o Yongyong sobre a reunião. Então ele se concentra e continua no mesmo local? Então, né, há alguns dias no reino divino, depois que o musão largou o moleque no mundo de Elmore, ele começou a conversar com Yongyong sobre a viagem dele na Terra. E ele conta que o corpo dele era fraco e tal, então era pra ele arrumar um orbe mágico de recuperação. O que era um orbe mágico? Basicamente, itens contendo magia usados no mundo de Elmore, no domínio do Lucinho, ou também achados em outros mundos. Esses itens são muito comuns em outros planetas, pois eles são ricos em mana, o que não é o caso da Terra, né? Na Terra, esses itens só poderiam ser conseguidos por graças divinas. Quer dizer, felizmente, porque se a Terra tivesse mana, ia ser a maior destruição que eu já vi na minha vida. Não ia dar certo, não. O ser humano já é desgraçado por si só. Se eu pudesse usar uma bola de fogo, não ia dar certo. Na história do mundo, apenas pouquíssimos humanos conseguiriam itens como esses, e eles eram praticamente considerados deuses dos seres humanos. O Yongyong dizia que este item estaria pronto assim que ele voltasse da sua viagem, mas e sobre o encontro dos deuses? O que ele faria? Bem, ele enfia a mão ali no Turus Bengos Turus Bagos e tira um recadinho. Era isso, né? Passar bem, Yongyong. Isso tudo enquanto o Lucinho observava. Ele não sabia que o musão estava planejando, mas o corpo dele estava vazio agora. Se ele realmente não participar da reunião, ele estaria longe dali por um breve período. E esse período chegou. Uma chance em 1 milhão. A única chance de conseguir o poder que ele tanto deseja. Ele já utilizou o poder ali no Yongyong, que percebe rapidamente e desvia, perguntando o que diabos era aquilo? Uma declaração de guerra contra o Deus da Terra? E bem, ele iria retirar o Deus da Terra da sua posição de Deus. Sim, aquilo era exatamente o que ele achava que era, uma guerra. O Yongyong rapidamente preparou uma baforada ali pra atacar no Lucinho, mas aquilo era brincadeira de criança pro grande demônio. Ele Top 2 é complicado. Rebateu a faísca, que deu a volta no mundo dos deuses. Graças a que criou uma barreira defensiva, eles não foram afetados pela explosão. O Yongyong deve ser top 4 ou 5. É meu chute. Porque o top 3 já sabemos quem é, que é aquela anã. Tem o top 1, que nós já sabemos que é o Prota. O top 2, que é o Lucifer. Já começa a utilizar a sua E o 9, que é o Ciclope. Porfia, transformando-se em um dragão enorme. Rapaz! Apenas observava e dizia: o próximo será seu mestre. Também não é documento. Mas se depender dele, não haverá próximo. Há apenas palavras de boca pra fora, pois o demônio conseguiu neutralizar completamente o Yongyong. É complicado. Mano, que nome é esse, velho? Começa a deixar o local ali, pois era tudo muito patético.
Mas calma aí, bebezinho. De que lado você está? Pergunta o Lucinho. Porém, aquilo pouco importa pra ela. Ela continuará neutra como sempre. Bom pro demônio, né? Que já confirma a posição dos outros ali no local. Se eles tiverem alguma coisa pra discutir, eles poderiam conversar na porrada. O Yong-Yeon já mexe a braba ali, perguntando se ele realmente achava que poderia derrotar o mestre dele. Mas como assim seu mestre? Aquele pedaço de carne solto que tá jogado perto do domínio da terra? Ou o corpo fraco que ele tá utilizando como brinquedinho? Ele sabia. Isso apenas aconteceu pois eles estavam embriagados pelo próprio poder, negligenciando toda e qualquer vigilância sobre eles. O Yong-Yeon até tenta dar um último golpe, mas é inútil. Não dá. O demônio apenas fatia o que lhe resta e manda ele ficar caladinho. Ele precisa estar vivo para mandá-lo pra terra, e quando ele chegar na terra, ele irá matar o Lorde tão fraquinho que ele tanto defende. Ele lá quase chorando, né? Desesperado, mas sabe que também tava quase chorando? Lá na terra, o boxeador tava todo preocupado, afinal, ele havia se machucado bem perto Também fez na da orelha. competição. Atletas não devem lutar, ele é algum tipo de imbecil, tomando só esporro do velho careca ali, enquanto ele fica pianinho. Mas, indo embora, ele tromba ali com Kang Cheol, o vencedor do torneio de combate juvenil. Ele pergunta o que havia acontecido com seu braço, e ele já fica na malícia, né? O melhor boxeador do ginásio perguntando o que havia acontecido comigo? Talvez isso fique um pouco interessante. E ele já... Que legal a referência. Tenho certeza que tu não pegaste porque não passou no Brasil isso, mas aqui em Portugal passou muito. ginásio perguntando o que havia acontecido comigo? Talvez isso fique um pouco interessante. Essa carinha aqui. Rapaz, não estás vendo bem? Eu vou colocar aqui para ti. Esta carinha aqui, que este cara aqui tem, lembra muito o personagem específico. Tu podes até não conhecer, mas contra fatos, não tem argumentos. O Shin-Chan, melhor personagem que eu já assisti na minha infância, melhor anime infantil de todos os tempos. Este cara aqui que é um insanamente absurdo de insanidade, que eu não sei nem como é que isso pode ser considerado conteúdo de criança, mas é bom pra caramba. Insano. E ele já começa a chorar ali, dizendo que as crianças, elas vêm se tornando cada vez mais perigosas, horripilantes hoje em dia. O seu pequeno irmão, ele estava sofrendo bullying para um garoto e ele tentou ajudá-lo. Porém, ele não conseguiu e foi atingido de volta. Seu braço e sua orelha foram arrebentados no processo. Eu estou acabado. É, né? Tenta se cuidar na próxima vez que estiver perto de uma competição, seu burro. E sobre a sua luta, você deveria treinar mais. Parece que não funcionou, né? Do jeito que ele queria. Mas, só por curiosidade, quem que é esse trombadinho que anda fazendo um pulinho por aí? Mas, voltando para o assunto importante, que é o corpo do musão, ele tenta voltar ali e não consegue. A única probabilidade disso dar errado é se houvesse algo com o seu corpo original. O Yong-Yeon estava mantendo a guarda do seu corpo, e ainda que o Yong-Yeon não esteja lá, não há muitos que possam fazer alguma coisa com o seu corpo, a não ser que todos os deuses chamaram para atacar ele. Se isso aconteceu, não há tempo de ficar parado. Droga! Ele dá um murro ali na cama. Há quanto tempo será que esses caras estavam planejando me atacar? Eu não deveria estar aqui. Eu deveria estar lutando. E ele começa a esmurrar a cama ali. Por favor, deixa eu brigar também. O problema não é que tomaram a posse do corpo dele, né? É que ele não tá brigando lá. Esse maluco doido. Mas calma aí. Embora ele só consiga pensar que os deuses se uniram, o Yong-Yeon não é um oponente fácil. Então, ao invés de ficar apenas pensando, ele deveria fazer o que pode por agora. Então, no outro dia, ele parte pra academia e começa a pegar firme nos treinos. Ele continua treinando aquele corpo, os músculos podem começar a aparecer. Embora ele faça parecer fácil, seus músculos estão praticamente gritando de dor. Afinal, aquele corpo nunca tinha visto Alter na vida. E isso era muito gostosinho, né, pro nosso Lorde, que começa a gritar. Quer dizer, Alter? Pera, Alter é o que eu tô pensando? Exato, Alter é aquela coisa que faz pra ter peso na mão. Aí não vai ter certeza Alter, pelo amor de Deus. E reality tão bom, deixando todo mundo chocado. Aquilo era estranho. Mas alguém aparece ali, o assustando e ele cai de cara na terra. Era a presidente do colégio que tava lá pra dar uma bronca nele. Afinal, ele não estava indo pro colégio. Mas ele realmente precisava ir. Não era realmente o local que ele pudesse treinar seu corpo. Então, era praticamente inútil. Mas então, o que ele queria fazer? Pergunta a presidente. Não é óbvio? Treinar pra ficar fortinho, pra lutar melhor, pois ele tá muito fraco por agora. Seus músculos nunca foram treinados na vida, então ele precisa continuar treinando firme. Basicamente, treinar seus músculos, construir energia e ficar fortinho. Esses eram seus objetivos no momento. E enquanto ele balbuciava, ela apenas ouvia aquilo tudo, pensando o quão esquisito era esse cara, que só pensa em lutar e nada mais. Como ela iria conseguir levar esse cara pro colégio pra conseguir sua recomendação? Mas era óbvio, né? Era fácil. Ela diz ali que não havia sentido treinar se não houvesse ninguém pra enfrentar, né? Se ele apenas se exercitar ali, ninguém viria pra lutar com ele. Ele precisa conhecer pessoas e criar conflitos para lutar.
Então vá pro colégio e pare de Mas, cara, não tem problemas. jeito. E bem, Ela percebeu a fraqueza do cara. fazia sentido, né? Pra ficar mais forte, ele precisa encontrar oponentes fortes. Então, enquanto ele recupera seu corpo, ele deve se focar em procurar oponentes no colégio. E enquanto ele falava isso, alguém apareceu atrás dele com policial? nas costas. E ele precisa... Caralho, assusta aqui. Assusta muito. Não foi pouco, não. Que isso? Ah, é o cara do box. Tinha, né? O perigo e o caos, com o Kang Sheol apenas indo aplicar um golpe Porra! por trás. Esse era o Kang Sheol aos 15 anos de idade. Ele havia começado a treinar boxe, enquanto sua irmã era uma bailarina promissora. Ok. Por conta disso, ela ganhou um Stalker. Ele apenas aumentou sua obsessão com ela. Desgraçado. Já entendi. Como é que vai rolar? Colando pelo quarto até ele finalmente cruzar a linha do limite. Numa noite, ele tentou atacá-la, Aí mas não. foi facilmente defendida por seu irmãozinho, o Kang Sheol. Porém, muito por conta dele intervir muito cedo, o perseguidor não foi punido devidamente. Então, sua obsessão aumentou ainda mais, se tornando cada vez mais perigosa. Ele tentou atacar novamente, dessa vez com uma faca. Apesar de conseguir prever o ataque e partir para defender, a sua irmã sofreu alguns cortes em sua perna. A partir daquele momento, ele não confiava mais na lei. Então, ele praticamente espancou o perseguidor, resolvendo de uma vez algo que a lei não resolveria. Ele passou a trabalhar com... Se foi uma coisa, como é que eu ia dizer? Se foi uma tentativa de assassinato, tá mais do que na justiça de nocautear ele. Nocautear é o mínimo para uma pessoa que tá nessa situação. Faz sentido. A lei dá permissão, pelo menos aqui em Portugal, não sei, na Coreia. O Coreia é um país completamente diferente. Vigilante todas as noites, secretamente, mantendo a que certeza interessante. que todos aqueles criminosos em potencial cara pagassem o bacana. preço pelas suas escolhas. Para ele, lutar é justiça. Ele aplica o soco ali no musão, mas ele percebe que aquele foi um soco muito fraco. Talvez ele estivesse testando o moleque, mas nada disso muda o fato dele ter atacado primeiro, né? Ele pensava que talvez pudesse descansar um pouco antes de lutar novamente, cara! mas não vai ser nessa ocasião. Kang Sheol tenta conversar ali, perguntando o porquê dele sair batendo por aí nas pessoas. Ele quer ser Ué, tu bateu e perguntou um depois? tipo de gangster ou algo do tipo, mas ele não é muito fã de conversa fiada, então parte pra cima aí, ô safado. E o cara fica bolado, né? Partindo realmente pra cima. Ele começa a aplicar socos ali, enquanto o musão vai apenas desviando facilmente, mas olha, aprenda, meu jovem garoto. Ao atacar com a direita, Faz ele assim, bloqueia a pá. visão na sua mão esquerda e ataca, fazendo difícil ser desviado e aplicando com vontade. Mas O cara não tem experiência em desviar, então faz sentido ele tomar. não é como se o musão fosse novo nesse mundo, né? Ele é macaco velho, se não é possível desviar, basta apenas defender. Mas essa defesa abriu uma brecha. Ele veio contra-ataque e aplica no outro braço do musão. Assim, aos poucos, ele vai aplicando golpes em seus braços, que, apesar de ser uma defesa, os braços não são escudo, né? São braços. O musão percebe que aquele cara tava apenas desmurrando locais que já estavam machucados Faz antes. sentido. Mas não é apenas nos braços, ele aplica no abdômen do garoto, que já fica perdido ali e recua rapidamente. Ele não poderá utilizar os braços se ele estiver correndo, né? É serador da justiça e a justiça não tem perdão. Mas mesmo todo destrabalhado, ele ainda mantinha sua Será que o Prota consegue tancar? Aquilo elevou o nível de estresse do Kang Sheol ainda mais. O maluco tá apanhando e rindo, velho. Não é possível isso. E ele ria, pois, apesar dele saber que não conseguiria derrotar ali naquele momento, ele não poderia perder a chance de lutar. Mas ele não pode ganhar apenas apreciando a luta, né? Seja cuidadoso, fique calmo e não ria. Até mesmo em sua forma original, nem sempre o Musou ganhou suas batalhas. Porém, mantinha seu foco em aproveitar tudo aquilo, aproveitar aquele momento. Mas para tentar ganhar, ele tinha que escolher entre lutar ou se divertir. Então, nesses momentos, ele acalmava suas emoções e analisava o seu oponente. Pois quanto mais ele pensava em utilizar a cabeça, ao invés de apenas suas forças, mais forte ele ficava. Para ficar forte, ele suprimia todos os seus sentimentos que ele podia em uma batalha. Mas havia um que ele não conseguia, né? O sentimento de emoção, de diversão que se passava sempre que ele levava um tapa na cara. Então, sempre que ele queria vencer, ele forçava ainda mais seus sentimentos, se obrigando a ficar mal-humorado, com essa cara de doente. Ele faz a careta dele ali e aquilo aumenta 1000 vezes mais o nível de raiva do Kang Sheol. Ele tava gostando de mim? Não acredito. Era ele partindo pro ataque e o musão com a cara de dodói. Mas ele aplicava golpes e o garoto apenas desviava, até ficar de costas. Uma coisa desgraçada de bom. Isso, o jovem apenas chuta o chão e joga a terra na cara do boxeador. Aquilo claramente era algo que apenas criminosos faziam, algo sujo. Mata viseira. O que ele tá fazendo parado ali? Por que você não continua? Eu estou aqui esperando por você. Olha a cara do musão. Aquilo deixou o Kang Sheol completamente endiabrado, puto, bolado. Não responde de graça. Aplicando um certeiro na cara do moleque, que não foi certeiro não, que errou. assim, né? Pois ele conseguiu desviar. Ele desviou, mas o Kang Sheol porra, tá a porta? aplicou outro golpe, desviando.
E o Muzão começa a perceber que o cara tava mirando no seu queixo. O combate 1 contra 1 existia há muito tempo, e a diferença desses caras para os caras de antigamente é que os antigos lutavam de uma forma muito mais defensiva. Aquilo era muito por conta do solo, que era cheio de impurezas e coisas que faziam o estilo de luta ser difícil de se mover agressivamente. Mas hoje em dia o chão está mais limpo, as pessoas usam tênis, e isso permite que eles se movam livremente, agressivamente. E sabendo onde exatamente ele está mirando, fica mais fácil de prever os movimentos do oponente. Então ele começa apenas a se mover também, desviando de todos os golpes facilmente. O resultado de fazer isso é que o oponente se move mais, e as chances dele pisar em alguém falso eram maiores, resultando numa brecha em sua defesa. Isso possibilitava um golpe em cheio em um ponto vital, diretamente na cara. Porém, mas a brecha é mínima. Corretamente. Ele estava vixe, já tá danificado demais. muito debilitado. O golpe não foi em seu queixo, mas sim em sua testa. Aquilo era engraçado, né? Ele começou a gritar de rir ali. Afinal, ele havia errado o golpe, mas não o boxeador. O boxeador tinha uma carta na manga, o seu porrete. Ele deu uma porretada na costa do Muzão que deixou ele no chão. E agora, isso parece divertido pra você? Se movendo por aí de forma aleatória, tanto... Legal, um ser demoníaco veio para o mundo normal e tá apanhando. Tá apanhando. É legal ver um personagem que não só derrota todo mundo na porrada e é isso. Ele vai progredindo, progredindo e progredindo. Tá evoluindo. Risadas de forma grosseira. Ele irá ter certeza de que esse garotinho irritante nunca mais deu uma risada em sua vida. E era aquilo. Ah, mas vai rir. Há vitórias e derrotas. Não se podem ganhar todas. Talvez se é ele isso. Descansado, Importante. as coisas podiam ser diferentes. E quando ele estava prestes a receber uma porretada, uma pedra acertou o Kang Xiao. O que era aquilo? Oi. Tinha alguém ali em volta, ele não percebeu. Nada. Ele só ouve meu Lorde, e o boxeador já sai correndo dali, desesperado para que ninguém descubra sua identidade. Mas quem estava ali não era ninguém dragão. mais, ninguém menos que o seu fiel escudeiro, Yong-Yong. Acontece que, quando ele ainda estava no outro mundo, no mundo dos deuses, o Lucinho havia prendido o corpo do Muzão numa esfera. Assim, ele não poderia retornar para o seu corpo. Era um espaço completamente isolado, onde nada poderia ultrapassar, e a sua alma não poderia acessar. Agora bastava apenas que o Yong-Yong abrisse a barreira da terra, para assim o demônio ir e matar o Lorde enquanto ele ainda estava no seu corpinho fraco. Se ele fechasse o acordo com ele iria lhe dar a posição de deidade da terra. Por que ele não cooperava? É tão difícil assim? Mas não adiantava, ele era muito fiel. Ele perguntou-lhe se aquela barreira era realmente impenetrável e tal, e sim, né? Nada passaria. Nenhum tipo de matéria ou ataque. E já que é assim, é um alívio ouvir isso. Simplesmente, o Yong-Yong gera uma explosão massiva ali no local, que explode todo o castelo do Rei Demônio, causando uma grande explosão no mundo dos deuses. Porra, tamanho! Que ele se tornou um lagartinho. Ele utilizou toda a sua força e agora estava completamente fraco para qualquer coisa. A única chance dele era correr pra terra e reportar a situação ao Grande Lorde, mas não é como se o Luciano fosse deixar isso barato, né? Ele tava todo esculhambado ali, mas não morreu, infelizmente. Ele corre ali atrás do lagarto, pensando que assim que matar o mestre dele, irá fazer cozido de lagarto. Mas ele consegue escapar, ele pula dentro do portal, diretamente pra terra. Caindo e enfraquecido, ele foi diretamente de encontro com a testa do Kang Xiao. E a gente achando que era uma pedra, vai ver se pode. E foi isso que aconteceu. Ele pensei que era uma pedra mesmo. O grande Muzão. Que legal. Agora, ele tava bolado. Ou não, né? Eu pensei, será que é a pessoa lá da escola que jogou uma pedra? Mas ela é simpática, a pessoa, a presidente da classe, como é que ela... Como ela fez isso? Depois eu entendi, pô, faz sentido. Que para alguém fazer... esse ato pra ti, ela tem de ser colega, tem de criar laços com alguém. E o Prota não criou laços com ninguém neste mundo, então tá a pensar, quem que será? Vai ter um problema com os sentimentos dele. Aquele maldito demônio agiu como se não quisesse mais lutar, mas na real, tava apenas querendo aplicar um golpe em mim. Isso não se faz. Então ele decide, ele precisa ficar forte rapidamente, forte o suficiente pra lutar contra os deuses, com aquele corpinho dele mesmo. Mas é aí que tá. Aí fica impossível. Vai ser doída. Ele lutou bastante nos últimos dias e com esse corpinho fraco dele, ele não irá durar muito tempo. Porém, não era um grande problema, pois o Yong-Yong havia completado sua última tarefa, de conseguir o orbe de recuperação para seu mestre. Ele estava dentro dos seus estômagos. Aí sim. Então o Yong-Yong faz força ali para botar para fora. Referência a Fullmetal, né? Deixa eu ver. Lembra um pouquinho, vai. Eu não consegui encontrar a imagem certinha, mas parece um pouco. Lembra, vai. Enfim. Quase morrendo, né? Era uma pedra formada com sangue de dragão, imbuída com feitiços de cura único. Era usando e acabando, né? Ele teria pego mais, mas aconteceu imprevistos, né? O Muzão usa aquilo e seus ferimentos começam a ser curados rapidamente, mas ele percebe, aquilo não era uma pedra de cura qualquer. Ele sentia que seus músculos estavam mais sensíveis, mais fortes. Era algum tipo de efeito especial? De melhoramento de corpo? Bem, foi Yong-Yong que fez aquela pedra, então ele utilizou sua própria magia naquilo. E apesar de ser uma pedra de uso
único. Talvez por aquele corpo não ter mana, afinal ele era um ser humano, a pedra não foi completamente gasta, então ele poderia utilizar mais uma vez. E assim, ele dá a pedrinha pro lagarto guardar. E falando em lagarto, a presidente também tinha uma lagartinha chamada Dolly. Será que teremos nosso primeiro casal nessa obra? O Yong-Yeon e a Dolly? E no outro dia no colégio... Eu acho que é mais possível do que o Prota namorar alguém. Vamos ser sinceros, o Prota só tá querendo porrada. Se a mulher for marombada, ela talvez até consiga alguém. Aí, se ela gostar de alguém que gosta de porradaria, aí talvez alguém... Mas muito difícil, impossível. Olha, então tava lá, todo arrebentado. Coitado, tava até usando um óculos ali pra enxergar. A porrada foi intensa que ele levou. Ele fala que deveria apenas focar nos estudos. Ela é tão forte, mas tão forte... É tão fraco, mas tão fraco que o médico receitou pra ele óculos que levitam, que ela é tão fraco que os óculos que ela não consegue sustentar o peso dos óculos, que claramente eles estão a flutuar, porque não tem nada a vir para aqui, né? Porque, inclusive, ele não conseguiria porque tá com o remédio aqui. Remédio não, tá com prensa, não sei o nome disso. Intensa que ele levou. Ele fala que deveria tão fraco que é fraco e parar de mexer com os outros. Agora tá aí. Essa vida de fazer bullying não é algo muito bom, né, pra saúde dele. E aí chega o Musão, imponente, perguntando pra ele, pro Valentão, já deu medo já. Voltar de novo. A presidente aparece do lado e ele fala que as palavras dela foram muito encorajantes. Ela o convenceu. Hoje ele está ali no colégio não pra estudar, mas pra procurar alguém pra trocar porrada com essa cara bizarra, né, que ele faz. A presidente fala, beleza, né, boa sorte, mete o pé dali. E numa sala logo abaixo deles estava o Kang Sheo. Chega uma garota nele ali perguntando se ele sabia as novidades. Havia um garoto do segundo ano que costumava sofrer bullying e conta toda a história. Daí ele percebe que fez merda, né? Quando ela fala que o garoto castrou seu inimigo, cortando um pedaço de sua orelha. Então ele percebe que a orelha do boxeador estava cortada e a do tal valentão que ele achava que era, não. Então agora ele entende, agora ele sacou que o boxeador é apenas um trombadinha mentiroso. Ele estava prestes a acabar com a raça de um ser humano sem nenhum motivo. Enquanto isso, logo atrás dele, estava o Musão, com seu dia estressante. Acho que ele não tá fez absolutamente nada no colégio. Levantado. Sequer que quisesse lutar. Ele deveria deve ser lagarto. simplesmente ir embora, treinar ou fazer algo, até que ele percebe algo ali na frente. Aqueles braços, ele o reconheceria de qualquer lugar. Aquela musculatura é conhecida. É o cara do Ela consegue ver o músculo. Passado o safado que me bateu. O cara pergunta o quê? Mas não adianta, agora já era. O Musão corre atrás dele. E o problema é que ninguém pode saber da identidade secreta dele, então ele corre também. O cara do outro dia, será que ele sabe que foi o que foi atrás dele ontem? Mas como que é sabe. Eu tava de óculos, máscara e roupa toda preta, mas não adiantou nada. Mas essa máscara não tapa nada. O Musão tava perseguindo. Quer dizer, a máscara tapa, mas os óculos não. Ele precisa dar perdido nele rápido. Daí ele entra no beco e some completamente. Ah, qual foi? Era a hora perfeita da revanche, afinal, ontem ele tava todo acabado, mas hoje ele tá 100% mesmo. E um pouco tava mais. dentro. Mas se ele tá realmente procurando pelo safado, o Yong-Yeon pode resolver isso. Afinal, além de um ótimo secretário, ele também é um lagarto farejador. E ele tenta, né? Mas é interrompido pela presidente. Ela fica ali encarando ele até que fica completamente emocionada. Afinal, era um lagartinho muito fofo. Ela já agarra ele ali e o levanta. O que ela pensa que tá fazendo? Se ele pudesse usar magia, essa humana já estaria morta há muito tempo. Me largue, sua desgraçada. Mas na cabeça dela, ele era apenas um lagarto falante. Algo assim pode realmente existir. Pera, ela consegue ouvi-lo? Então assim é esquisito. Porém, isso não importa. Ele era fofo, muito fofo. Parecido com a Dolly. Não, talvez até mais fofo que ela. Ele finalmente se solta e corre pro seu Lorde, que fica lá, encarando ela. Ela pergunta, esse daí é seu amigo? Seu petzinho? E sim, né? Ele é algo do tipo. De certa forma, sim. jeito e ele percebe. E pra se livrar dela, ele já mete a bronca. E aí, que é pra você? Caramba, o cara simplesmente entregou de bandeja o coitado do Yong-Yeon. Na casa dela, o lagarto tava puto, bolado, pois ele simplesmente foi entregue de bandeja pra presidente, sem nenhuma discussão. Afinal, ele tava procurando por algo e se ela ajudasse, ele ajudaria também. Então ele entregou o coitado e meteu o pé. Foi por isso que ele sim, por amor de Deus. Já que a situação chegou a esse ponto, não há o que fazer. Ele se apresenta dizendo que era o Yong-Yeon e era secretária do Lorde. E já que ele foi entregar ela, ele fala que seria bom se trabalhassem juntos, entregando a patinha. Que fofinho. Aquilo deixou a coitada completamente em choque. Eles apertam as mãos ali e ela conta que ela não era uma pessoa qualquer. Ela era a presidente da classe, a número 1 da turma. Como esperado, né? Afinal, o Lorde nunca o destinaria a alguém que não... É que número 1, o protagonista vai pensar em porradaria, não em conhecimento, ser uma pessoa legal.
ser responsável, não vai pensar isso. Fosse realmente bom, mas peraí, o mestre não é o líder, o número 1 da classe? Isso é impossível, ele é o mais forte que todos, o líder dos seres humanos. Me recuso a acreditar nisso. Se ela é a líder da classe, o mestre seria, ele seria como o melhor líder Deus. da Terra. Pegou a visão? Enfim, agora que você sabe, faça de tudo para fazer o mestre se tornar forte. Em troca, eu virei à sua casa algumas vezes. Afinal, ele iria utilizar essa garota como um bode expiatório para conseguir informações sobre a Terra de qualquer forma. Não se preocupe, grande mestre Musão. Eu e Yonghyun irei lhe ajudar a conseguir de volta o título de o mais forte de todos. Enquanto isso, o grande Lorde estava no parque treinando seus movimentos. Seu corpo estava com melhorias, com certeza. Aí sim. Isso graças à pedra da cura que o lagarto lhe deu. Aquilo deu pump legal. Ele até conseguiu aplicar golpes com mais facilidade, sem perder o braço, né, praticamente. Mas e aquele cara mascarado? Será que não vai aparecer por hoje? Isso não importa, né? Ele vai encontrá-lo uma hora ou outra. Nisso, mostra a barra de ferro que ele testou o murro, completamente amassado, enquanto o punho dele estava intacto. E daí, enquanto ele ia embora, ele não é mais passou perto humano. da casa da presidente, né, pra buscar o lagarto. Quer dizer, não é mais humano, não. Com essa quantidade de treino é impossível alguém fazer isso. Sentiu o cheiro do sangue do dragão que o Lorde havia utilizado. Entendendo que era hora de ir embora, ele mexe o pé dali e já se junta ao Musão. Mas ao passarem no beco, o Yonghyun sente o cheiro de algo. Era o Kang Shell que estava no beco ali macetando o ladrão de bikes. Mal sabia ele que alguém estava ali para macetá-lo também, e não seria nada legal. Ele já chama a atenção dele ali enquanto o Yonghyun apontava pro outro lado, né? Falando que o cheiro vinha de outro local. Provavelmente um restaurante. Sabinha! O Shell até tenta dizer que foi tudo mal entendido, que fez sem querer, mas não tinha nada de mal entendido. O Lorde apenas parte pro fight, ele vai pra cima sorrindo que nem um maluco e fica frente a frente com o garoto. Mas ele não deu. Mas já não tinha uma regra que era: se eu falar que eu não quero lutar, tu não paras? Ela falou isso. Que ele também não tava com intenção de lutar. Foi por isso que o Lorde não atacou assim que deu brecha. Mas o ladrãozinho que estava logo atrás dele arranca um porrete das costas do Kang Shell e parte pra atacar o garoto, que desvia e vai diretamente pra quem? Aí é complicado. O Musão, né? Que ficou imóvel, sem mover um único músculo. Ele já começa a sangrar, sorrindo, mas aquilo era o suficiente. Coitado. O primeiro ataque é o que vale, né? Ele já parte pra cima do trombadinha na bicuda, pega o poete, agarra ele pelo pescoço, puxa e dá uma cabeçada, sorrindo. Mas não acaba por aí, foi soco atrás de soco. Mas apesar dele estar sorrindo no início, aquilo foi muito chato. Desde que ele veio pra terra, a parte mais divertida era sentir dor, o impacto dos músculos gritando de dor ao longo do tempo. Mas quando ele apenas ele bate, com o oponente sendo muito fraco, não tem muita graça. E infelizmente ele perdeu o Kang Shell de vista. O que aconteceu foi que ele meteu o pé quando o Musão tava lutando contra o Trombadinha. Ele viu aquela cara de psicopata do Lorde e simplesmente correu, chutando o Yonghyun ali sem querer, né? No caminho. E chegando em casa, aquela cena não saía da cabeça do pequeno boxeador. Por que diabos aquele cara se divertia tanto? Ele gosta de lutar? E enquanto ele se perdia nos seus pensamentos, tem namorada? sua irmãzinha chega ali dizendo que outro crime foi resolvido hoje. Após o outro incidente do Stalker, ela não aguentou e trocou de carreira, se tornando uma procuradora para lidar com os crimes da sociedade. E enquanto uma luta nos tribunais, o outro luta nas ruas. Mas parece que ela não sabe sobre a identidade do Kang Shell, né? Identidade secreta. No outro dia, no colégio, vai chegando todos os alunos ali normalmente, com mochila, caderno. Se falou que ela não sabe, é porque vai revelar no futuro. E o nosso Musão com um porrete e um lagarto que fala no ombro, velho. Ele se encontra ali com a presidente, que já fica toda felizinha, mas ele tá ali pra trocar as informações, né? Já que ela ficou com o Yonghyun. Então tá na hora de dar as informações sobre o cara que ele tá procurando. Enfim, ela conta que ele é o tal de Yuji Mai. É um maluco que cobra a cara e sai por aí batendo nas pessoas. Ele é famoso por bater em pessoas que mexem com as outras, que roubam os outros e etc. Mas ele realmente quer lutar contra esse cara? Ele fez algo de ruim pra ele? Mas quem liga, né? Ele não consegue lutar contra esse vagabundo de qualquer forma. Afinal, ele só sai correndo por aí como se fosse um maluco. Dito isso, ele brotando bem atrás do Musão, sussurrando esse ouvido que é pra ele ficar bem ali naquele local quando as aulas acabarem, pois ele irá encontrá-lo, pegando o bastão e metendo o pé. Finalmente, rapaz, ele irá se divertir. Não vai ser porradaria, certeza. É uma luta que ele vem esperando há um bom tempo. Suas pernas pareciam uma britadeira de tão ansioso que ele tava. Coitado do Yonghyun que estava escondido nela, né? E após um bom tempo, as aulas se acabam. Ele entrega o Yonghyun pra presidente cuidar e fala que tem que resolver umas coisinhas. É aí
Aí que ele aparece, pegando uma luva na sua mochila e perguntando se ele gosta de lutar. Mas parece que ele cometeu um equívoco. O Muzão não gosta de lutar. Ele gosta de sentir a dor, o choque de quando ele bate, os músculos gritando a cada movimento que ele faz. Desde o passado até agora, apenas as lutas o faziam se sentir vivo. Então não é como se ele gostasse, está mais pra uma necessidade básica. E aquelas expressões não mentiam, né? O Kang Shao realmente acreditava naquilo que ele tava dizendo. É que nem a evolução que ele vai ter, que tá tendo no caso, se ele continuar no mesmo nível de velocidade de evolução, daqui a uns 20 capítulos já derrota todo o sumo, derrota, não estou a dizer a pessoa mais forte do sumo, derrota toda a existência do sumo que vai existir e que existiu, derrota todas as pessoas, vai daqui a 200 capítulos mais, derrota todo o verso do parque, aí complica, o que é isso? É muito forte o cara. Então, ele joga as luvas ali e parte pro fight. Ele já vai aplicando socos e o Kang Shao vai ficando puto, mas ela tá indo muito rápido. Não precisa ficar puto ali, pois, apesar de tudo, ele foi ali pra lutar. Vamos pensar que isso é uma partida. Relaxe seu corpo, Kang Shao. Não perca seu foco. O Muzão parte pra cima e recebe um direto na cara, seguido de um golpe de esquerda. Esse golpe foi premeditado. Ao atingir com o primeiro golpe, ele manteve a rotação pra impulsionar o segundo. Aquilo era tudo muito bom. Ele sentia diversão. Isso é boxe. Aquele sorriso entregou a identidade do cara, né? Eles são parecidos. E quanto ao Muzão, se ele não tivesse obtido aquela forcinha extra da Pedra do Dragão, ele com certeza estaria abalado com esses golpes que recebeu. Ele sentia diversão. Isso é luta. Enquanto eles trocavam sarrafo, na sala de aula havia alguém dormindo durante o grupo de estudos à noite. Ele acorda com uma mensagem de sua bancada, que dizia: por que ele sempre dorme quando vem? Ele é algum tipo de sonâmbulo? Eu não entendi muito bem, mas ele tava com pressa. Saiu de lá correndo com sua barrinha de proteína. Deve ser porrada dele também. Na sala de aula, onde estava ocorrendo a luta dos dois maníacos. O Kang Shao tava enchendo o Muzão de porrada, até ele começar a apelar pras pernas, né? Ele reclama: pô, isso aqui é boxe, não sei o que, mas não, amigo, não é boxe, é luta. Como eu poderia chamar isso de luta se tudo que você usa são seus braços? Nisso, ele partiu pra cima e acertando um chute na testa do maluco, velho. Logo em seguida, aí é complicado. No ombro do cara e enfiando uma sequência de chutes. Aqueles chutes eram realmente pesados, ele até abriu um sorriso. Até ele o cara gosta! Em sua perna. Para os menos experientes, aí complicou. Quando o boxeador é atingido na perna, ele pode perder sua potência de combate, afinal, as pernas são a base do boxe. Porém, o chute não foi lá essas coisas, foi bem fraco na real. O Muzão rapidamente recua, pois ele havia percebido. Acabou. O poder físico extra da Pedra do Dragão havia acabado. E o Kang Shao percebeu também. Complicado. Chutes na perna aí, amigão. Se não era o brabo dos chutes, cadê? Felizmente, o Muzão tá recuperado. Se ele ainda tivesse tudo quebrado, talvez a luta já tivesse acabado. Mas e quanto aquele cara do cabelo vermelho? Quem será que ele é? Isso não só sei. veremos no próximo episódio, então deixa o Traga, então. E assim que sair mais eu trago. Tô gostando bastante dessa, hein? Então comenta aí bastante pra me apoiar. Valeu, falou, fui. Que coisa maravilhosa, eu quero muito ver mais disto. Então, por favor, que ela traz mais, por favor, comenta, curta este vídeo para eu trazer mais quando tiver mais, porque se o vídeo for mal, aí complica, não posso trazer mais. Mas é isso, espero que tenhas curtido, espero que tenhas gostado. Eu curti muito, mas muito mais toda a dinâmica de o cara ir para outro mundo, mas voltar, mas depois não conseguir voltar. É bacana. Não foi um Isekai genérico. O personagem teve motivos para ir lá. Ele até voltou, mas quando foi de volta já não conseguiu voltar. É interessante. Eu pensei que ia ser um bate-volta, mas não. Interessante. Ela mexe com as tuas expectativas. O personagem está evoluindo. Acho que está indo rápido demais, mas deu uma freada agora, ok? Já absorveu a pedra, acho que não vai conseguir absorver mais a pedra. Não, ainda consegue absorver mais uma vez. Então, tem mais uma vez. Mas é isso. Curti. Vídeo bacana, vídeo legal, vídeo de bom. Espero que tenham curtido. Valeu, falei, fui. Tchau, tchau.